Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus continue no nosso meio, amém? Louvado seja Deus. Verdadeiramente Deus é bom e tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Assim como foi dito na palavra de saudação, lá em Lamentações, capítulo 3, 25, foi citado que o Senhor é bom e misericordioso para todos aqueles que nele esperam, confiantes, para com aqueles que o buscam. É interessante o tempo da espera. Jeremias está dizendo aqui que não basta somente esperar, precisamos, além de esperar com confiança. E como tem sido o seu tempo de espera? Como tem sido o meu tempo de espera? Como tem sido esse tempo que nós temos passado aqui? Se nós pararmos para analisar, quando chegamos ao mundo, estamos dentro do ventre das nossas mães, e ali sendo alimentado pelo cordão umbilical, protegidos por uma sonda e um líquido, respirando através simplesmente da corrente sanguínea. Deus é perfeito. E a partir do momento que nós saímos dali do ventre da mãe, faz-se necessário então que nós possamos fazer um movimento que expande o pulmão. Você já parou para prestar atenção nisso? Esses dias no YouTube, assisti um vídeo, o título era mais ou menos Celebrando a Vida. Os médicos retiraram aquele bebê de dentro daquela mãe e ele estava roxinho, molinho, parado. E os médicos ficaram ali por alguns minutos fazendo pequenas massagens naquele bebê recém-nascido. A massagem cardíaca que faziam era com o dedo, de tão pequena que era aquela criança, como quando nascemos, e davam tapinha nas costas e viravam ele, batiam para lá, batiam para cá, faziam massagem cardíaca, depois viraram de bruço, apertavam o pulmão dele, até o momento, e aquilo você vai assistindo aquele vídeo, fica vários minutos ali, até o ponto que a criança enche o peito e chora. Esse é a nossa primeira atitude ao nascermos, uma inspiração. Nós fazemos e o peito se enche. E ali começa a respirar. Começamos a respirar. Não obstante, quando a idade se vai, os dias nossos findam aqui, obrigado, meu irmão. Quando os dias findam, e aí chega o dia do último suspiro. Então, no primeiro dia nós enchemos o pulmão, quando chegamos aqui. E no último dia, quando dá o último suspiro, a pessoa que está indo para a glória, simplesmente ela expira, ela faz e acabou. Do primeiro que enche ao último que sai, Deus deu o nome disso de vida. Do primeiro capítulo, da primeira atitude, até a última. A primeira enche, a última solta. O intervalo entre esses dois chamamos de vida. E como nós decidimos viver? Nós decidimos, como foi orado aqui hoje, estar aqui. O Senhor nos alcançou, nos trouxe com cordas de amor, como dissemos aqui no culto do início da semana, de domingo. Essa noite nós vamos falar de um personagem que nos faz refletir um pouco sobre esse ciclo chamado vida. O nome dele é Moisés, e eu peço para que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3.
a esse período chamado vida, o Senhor quer que nós tenhamos ela e a tenhamos em abundância. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Às vezes, falamos do crentez, como eu gosto de falar, e dentro do crentez nós temos aí Abraão como um homem que esperou a promessa, pai de nações, reconhecido nas 3 principais denominações ou religiões que tem Deus como Senhor. Um homem muito importante para nós e um exemplo. E quando falamos de Abraão, uma das primeiras coisas que pensamos, nós que já somos cristãos, é a chamada dele, de onde ele sai, e os 25 anos. O Senhor faz uma promessa a ele com 75, e ele alcança essa promessa com 100 anos. E hoje, enquanto eu meditava nesse texto, hoje à tarde, em tudo que o Senhor estava desenhando, e às vezes nos passa desapercebidos. Como foi o tempo de espera de Moisés? Uma vida pautada em servir, um homem de temperamento às vezes agressivo. Muita gente acha o contrário, mas quando você vai estudar, quem gosta de estudar comportamento e temperamento, vê que Moisés não era tão manso assim. E aqui no versículo 22 do capítulo 3, passemos a ler, diz assim: portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Senhor vosso Deus. 23. Então roguei ao Senhor. 24. Ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e o teu poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. 26. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. O Senhor respondeu-me apenas: basta, não me fale mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga, e observa a paisagem que se avista ao norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Vê a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar esse Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o, fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar à frente desse povo, fazendo tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui. Como já foi orado aqui nesse altar, nós decidimos que queríamos a melhor parte. E a melhor parte nessa noite, para nós, foi estar aqui. Tua palavra diz que aquele que se achega a ti, de maneira alguma o Senhor lança fora. E aquele que chega, trazendo presentes e benesses, é bem certo que saem carregando muito mais do que vieram entregar. Que seja assim conosco nessa noite, Pai. Abençoe aqueles que por força maior não puderam chegar, mas que estão acompanhando através da transmissão nesse momento. Que a glória que estamos vendo e sentindo e presenciando, e pela fé
temos a convicção de que ela está aqui, também possa alcançar aqueles que de alguma forma terão acesso a essa mensagem. Te agradecemos, Deus, pelo dom precioso da vida. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, pela sua obediência, por não ter desistido de nós e ter sido fiel e obediente até o momento daquela cruz. Espírito Santo, precisamos muito do Senhor. Sem ti nada somos. Sem ti, Espírito Santo, eu não consigo falar. Sem ti, Espírito Santo, a audiência não consegue entender. Facilita para nós hoje. É o que nós te pedimos, porque sem ti nada podemos fazer. Amplie e faça com que essa palavra possa cumprir aquilo que está no desejo do nosso Pai. É o meu desejo, Espírito Santo. E eu rogo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O único homem que falou face a face com Deus foi Moisés, como nós sabemos. Intimidade com Deus a ponto dele entender quando Deus queria falar com ele. Moisés entendia tudo, podemos dizer, que era referente aos movimentos de Deus. E isso não foi da noite para o dia. Quando falamos em tempo, nós vamos falar nessa noite de 3 tempos distintos na vida de Moisés e vamos tentar aplicar em nossas vidas, ou tentar entender, à luz da palavra, por que algumas coisas acontecem conosco, ou por que algumas coisas acontecem com algumas pessoas. Que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que nós possamos sair daqui ministrados e fazer com que essa palavra se torne vida em nossas vidas. Temos sido tremendamente abençoados pela palavra do Senhor. E é essa palavra que nos faz, é ela que nos guia. Assim como aquela nuvem guiava na presença de Moisés todo aquele povo, aquela coluna de fogo guiava o povo. Assim nós vivemos hoje pela santa e bendita palavra do Senhor. Então que nós possamos relembrar nessa noite que o único homem que falou face a face com Deus, um ser humano, fora Moisés. Um homem que teve a vida marcada. E essas 3 fases da vida de Moisés muito nos ensinam. Deus dividiu a vida de Moisés em 3 períodos distintos de 40 anos. Eu confesso que há muitos anos, quando eu tive acesso a esse texto, você vai perceber que aos 40 anos da vida de um homem, eu ansiei muito por chegar aos 40. Agora, daqui a alguns meses eu faço 50 e eu queria estar nos 40 de novo, geralmente é assim. Mas não volta mais. Mas a vida de Moisés foi dividida em 3 tempos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, todo mundo conhece a história. Nós vemos que Moisés nasce, é colocado em um cesto de junco, ali no rio Nilo, adotado pela filha do faraó. Então, aquele jovem hebreu é criado dentro do palácio real. A vida do libertador começa com a primeira libertação. Sim, se você parar para prestar atenção nos detalhes, Miriam, irmã de Moisés, ficou ali, observando o cesto de juncos, flutuando no rio Nilo. E quando a filha de Faraó, que tinha que estar naquele exato momento, naquele exato local, vendo aquele cesto, pede para que os escravos apanhem aquele cesto, tinha um menino bonito. E Miriam oferece então, muito sábia. As pessoas têm traços negativos de Miriam e eu consigo achar um só. E as pessoas só se apegam àquilo. Mas quando você vai ler os livros das tradições hebraicas,
você vai ver que Miriam não foi simplesmente a irmã de Moisés. Segundo a tradição, ela foi uma das mentoras de Moisés. E aí ela vê que a filha do faraó pega o cesto e diz: eu sei alguém que pode amamentar essa criança. Olha a sabedoria. E a filha do faraó, que se apaixonou pelo bebê e disse que terminaria de criar, mas não tinha leite, então manda Miriam, falou, vai lá e traz ela. E Miriam trouxe a própria mãe de Moisés. Então, a vida do libertador começa com a primeira libertação. Ele libertou a mãe dele da escravidão. O início de tudo já marca uma grande vitória na vida de Moisés. Mas nesses primeiros 40 anos, Deus, como sempre, tem um projeto. Ele ficou sendo preparado no Egito, onde ele se tornou mestre em várias ciências egípcias. Moisés, ele não era um simples homem ali no Egito. Ele aprendeu engenharia, ele aprendeu artilharia, ele aprendeu jogos de guerra. Ele recebia todo o treinamento que um filho de Faraó receberia. Então Moisés não ficou simplesmente o dia todo andando de BMW, querendo iPhone 13 e sendo filhinho de papai. Não, ele lutava, ele treinava, ele teve noções de guerra. Aliás, ele precisou ter expertise em guerra. Porque possivelmente vai que por um acaso ele se torna sucessor do faraó. Ninguém sabe. Então nós observamos que tudo tem um fundamento, tudo tem um propósito nas nossas vidas. O segundo período de 40 anos, então Moisés, ele já com 40 anos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele assassina o egípcio, e então essa sede de justiça dele, mas acontece algo, que ele assassina alguém com a sede de um libertador. Eu quero dizer algo para você. Ainda que tenha um chamado na sua vida, ainda que tenha um chamado na minha vida, enquanto não recebermos o aval de Deus, não podemos tomar atitudes drásticas sem esse aval. Moisés quis ser libertador sem unção de Deus. Então, como a maioria conhece, estou resumindo a história. Nós vemos que ele foi desenvolver habilidades cuidando de ovelhas. Foi para o deserto de Midian. Ali ele se casa, ali ele apacenta o rebanho do seu sogro Jetro. Se casa, tem 2 filhos. Então, 40 anos aprendendo a ser alguém. 40 anos vendo que sem Deus ele não era ninguém. Você imagina uma vida no palácio agitada, cheia de agenda. Imagina Moisés sendo paparicado, podemos dizer, tendo servos. Qual é a próxima atitude? Vinha alguém e falava, a parte da tarde, após o almoço, depois de tirar a sua soneca, temos jogos de guerra. Beleza, então daqui a pouco estarei lá. Quando acabava, e à tarde, qual é a próxima atividade? Teremos aula de como se portar à mesa. Como que um grande homem, como que um grande líder se porta à mesa. Você imagina uma vida sendo regrada, uma vida sendo totalmente moldada, a maior cultura da época. De repente, lá está ele, durante 40 anos. Amanhecia o dia e anoitecia. Amanhecia e anoitecia. E ele estava fazendo o quê? Cuidando do rebanho. Cuidando de bicho. Cuidando de ovelha. E Êxodo capítulo 3, nós vemos o capítulo então que Deus chama Moisés. Então,
40 anos aprendendo que era a ser alguém, 40 anos vendo que sem Deus ele não era ninguém, e 40 anos lidando com o povo de Deus no processo de retirada desse povo do Egito. Resumo breve para um povo que gosta de Bíblia, para um povo que conhece Bíblia, nos deixa à vontade para conversarmos aqui. Mas é interessante. Deus sabia de todas as coisas, como sabe em nossas vidas. Do Egito ele precisou fugir. Olha que interessante. No deserto ele precisou se esvaziar. E daquele povo que só deu trabalho, quem livrou ele foi o próprio Deus. Nós acabamos de ler o texto de Deuteronômio, capítulo 3, verso 22 até o 29. Deuteronômio, ele é um livro que acontece tudo rápido. Enquanto os 4 primeiros livros da Bíblia, eles vão falar desse período da vida de Moisés, desses 120 anos, Deuteronômio acontece na beirada da terra prometida. Tudo que está narrado em todos os capítulos de Deuteronômio acontece em questão de 2 meses. 2 meses para o Senhor relembrar o povo. É uma releitura da lei. Eles tinham que relembrar tudo que tinham aprendido durante todo aquele tempo. Então, que nós possamos nessa noite tirar 3 lições desses 3 períodos da vida de Moisés. A primeira lição é que Deus escolhe quem Ele quer. Trabalha na vida da pessoa para que ela se desenvolva o máximo que puder. Deus escolheu Moisés. É fato e é verdade. Então nós precisamos entender que Moisés ele nasce em um período que já tinha, segundo os cálculos, vencido o tempo da escravidão. Então ele nasce no tempo propício. Assim como eu e você não nascemos no século passado, e se tiver o próximo século, não nasceríamos nele. Eu quero dizer que você está no tempo certo, no lugar certo, e que nós precisamos aprender com Deus a fazer a coisa certa. Ninguém está aqui por acaso. Não somos passageiros do destino. Eu costumo dizer que eu gosto de depender de Deus, porque depender da sorte dá um azar danado. Então nós dependemos de Deus, nascemos no tempo propício de Deus. Deus sabe todos os dias das nossas vidas, nós sabemos disso. Nenhum a mais, nenhum a menos. Assim como foi com Moisés, eu e você nascemos no tempo certo. Você está na empresa certa, você está na igreja certa, você está na família certa, você tem o pai certo, o filho certo, o irmão certo, a esposa certa, porque Deus tem um projeto em tudo que te cerca, ou então Deus não tem o controle de nada. E nós precisamos estar usando a palavra para nos lembrar disso, porque senão seremos eternos descontentes. E Deus não trabalha no descontentamento. Deus não trabalha na rebeldia, Deus não trabalha na murmuração. O episódio mais famoso que parou toda uma nação acontece com Miriam, que todo mundo sabe. Murmurou porque Deus só falava com Moisés. O que aconteceu? Lepra. 7 dias, todo mundo ficou sabendo. O que aconteceu? Não, vamos ter que parar aqui 7 dias. Ah, mas aconteceu alguma coisa? Imagina, 3 milhões de pessoas, 600 mil homens. O que aconteceu? Você imagina a cena? Está certo que não está assim na Bíblia, mas poderia ter falado. A irmã do chefe mandou mal.
Então Deus não trabalha na murmuração. Eu e a Cristiane, nós temos uma frase que nós vivemos ela e procuramos a cada momento relembrar, principalmente quando o tempo fica difícil. Não murmura. Às vezes sou eu que chego, ela não murmura. Ou então é ela que vem toda contente, toda descontente, eu não murmure. Há muitos e muitos anos. Porque a cada dia de descontentamento, a cada dia de murmuração, nós temos um caminhãozinho de areia a mais no nosso tempo de deserto. A segunda lição que nós tiramos desses períodos é que o tratamento de Deus nunca será para arrancar ou destruir o que Ele mesmo deu condições de adquirir. Deus trata a pessoa. Olha que interessante. Eu fiz algumas coisas antes de vir para o Ministério Integral. E todas essas coisas que eu fiz, algumas delas inclusive sem Deus. Fiz atletismo, dei aula em academia, e tudo isso, eu tive o meu tempo de ficar no deserto com Deus, mas Ele não arrancou o que eu tinha feito lá. Eu costumo dizer que antes eu trabalhava para o patrão errado, agora eu trabalho para o patrão certo. Ou você se esquece que Deus levanta Moisés como um grande estadista e deu a ele modelo para construir o tabernáculo. Deu a ele modelo para construir os utensílios. Falava com Moisés e Moisés tinha noção de autoridade. Moisés teve que passar por caminhos, desviar de outros, passar em terras inimigas, negociar com nações inimigas. Onde que ele tinha aprendido tudo isso? Lá nos primeiros 40 anos, sendo um grande estadista. Moisés, a medida do tabernáculo será assim. A medida da menorá será assim. A medida da arca da aliança será assim. Onde será que Moisés tinha aprendido a lidar com números? Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. No mínimo, do nosso passado, nós podemos retirar lições das quais nós não podemos repetir. Ah, mas eu fui advogado, ah, mas eu fui engenheiro, ah, eu fui eletricista, eu fui tudo. Tudo é útil. Então Deus, Ele não quer arrancar de nós as coisas que nós fomos aprendendo. A única coisa muito importante é que nós precisamos entender que às vezes lá atrás eu era um contador, fazia contabilidade. Às vezes eu ensinava as pessoas a fazer um caixa 2 na empresa. Hoje eu sou crente, continuo trabalhando com contabilidade, mas eu posso muito bem virar um mentor financeiro das pessoas para a qual eu trabalho. Muda tudo. Muda tudo. Então, o Senhor, Ele tem o jeito dele de trabalhar. Basta nós estarmos atentos. E a terceira lição, Deus sempre vai honrar e recompensar aqueles que se sujeitam à vontade dEle. Só que existe uma coisa. A soberania de Deus não se baseia em nossa visão. Ela se baseia na soberania dEle. Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam e damos um livro de receita para Deus? Está aqui, Deus, o meu milagre.
Só que o milagre ele vai ter que acontecer assim. Primeiro vai acontecer assim, depois eu vou levar. Se for uma pessoa, depois eu levo ela lá, depois o senhor vai falar com ela, aí ela vai chegar no culto, vai ter um encontro genuíno com Cristo, vai ser lindo. Pastor Josmar vai estar ministrando, essa pessoa que eu quero que se converta, ela vai vir na frente, a igreja toda vai ficar olhando, e vão olhar e falar, a vitória daquela irmã teve sabor de mel, olha que coisa linda que está acontecendo. A gente escreve tudo assim para Deus, parece. Mas Ele é soberano. Às vezes, nós vamos até alcançar aquilo que queremos. Às vezes, nossos olhos até vão ver o resultado final. Mas a forma como vai acontecer só diz respeito a Deus, porque Ele é soberano. Quantas e quantas vezes nessa caminhada cristã, aqui temos várias pessoas com vários anos de caminhada cristã. Eu dou sempre o exemplo, quando meu pai, que em agosto agora, esse mês fará 3 anos que Jesus o levou, ele chegou aos pés de Jesus. E quando ele chegou aos pés de Jesus, um homem que tinha, segundo ele, raiva de crente, apesar do filho dele ser um. Não gostava de pastor, apesar do filho dele ser um. No último mês de vida dele, ele se apaixonou pelo apóstolo Lucas, se confessou, e quando isso aconteceu, por mais que eu orasse por cura, lá no fundo, o Espírito Santo já apontava que meu pai não seria curado. Sabe por quê? Porque Deus quer a salvação das pessoas. E meu pai, com seus 69 anos, eu não sei se ele conseguiria ficar esse segundo período se esvaziando, cuidando de ovelhas e se esquecendo dos 70 anos. Mas pastor, que palavra é essa? Parece que é desencorajadora. Não, é de soberania de Deus. É nós entendermos os tempos e as estações que Deus nos coloca. A vida de Moisés vai deixando muito bem estabelecido que o maior anseio que Moisés tinha não era por prestígio, não era por nada. Era simplesmente estar no centro da vontade de Deus. E Deus foi ensinando ele nesses 120 anos de vida dele. 120 anos, do primeiro ao último dia, monitorado por Deus. Deus não mudou. Hebreus 13:8 vai dizer que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, do primeiro dia seu até o último, Deus está monitorando tudo. Do meu primeiro dia ao último dia aqui na terra, Ele está monitorando tudo. É maravilhoso nós sentirmos isso. Nós possamos sair daqui encorajados hoje. O versículo, se der para colocar aqui, daí o pessoal não... Êxodo 33. Êxodo 33, uma vez eu estava lendo algo, é o capítulo do colapso de Israel. Colapsou tudo. Parou. Deu chabu. Cada cidade, cada região fala um nome. Travou. Deu ruim. Êxodo 33. Tem um dos versículos que eu sou apaixonado. E esse sim. Sempre eu falo aqui, né? Esse versículo eu gosto, esse eu gosto. Mas, Êxodo 33. A partir do verso 15. Deus tinha decidido que não iria mais com aquele povo. E só ficou Moisés e o povo. E antes você vai ler que Deus fala para Moisés: Moisés,
A gente acaba com todo mundo e começa uma nação novinha com você. Moisés, não. Aí Deus falou, então você vai levar esse povo, eu não vou mais. E no versículo 15 vai dizer, então replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. O dia que esse versículo se revelou ao meu coração, há muitos anos atrás, esse é um compartilhar mesmo. Eu sempre digo para Deus, não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. Foi assim para ir para São José, foi assim para vir para cá, é assim para viajar, sempre eu me lembro, porque tem dia que eu não quero. Tem dia que até para fazer a obra de Deus, nós precisamos dizer isso daqui. Se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Verso 16. Como se saberá que eu, o teu povo, poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Continua. Então o Senhor declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e reconheço-te pelo teu nome. Até aqui. Será que Deus era íntimo de Moisés? Porque você me pede, Moisés, eu vou fazer o que você está me pedindo. A minha face você não vai ver, o texto continua. Porém você vai ver a minha glória. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Mas o versículo que fica é, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Uma vida para agradar a Deus. Nós estamos falando de uma vida sem pecados. Estamos falando de uma vida onde eu e você temos buscado agradar a Deus. Isso custa caro. Isso custa ser chamado de alienado. Isso custa ser chamado de puxa-saco de pastor, me desculpe a palavra chula. Isso implica em ser chamado de traíra, Zé da Bíblia, porque agora é tudo a igreja. Agora é um tal de curso, domingo de manhã, uma tal de oração, um tal de discipulado. Num dia você está no discipulado, no outro dia você está discipulando, que não sei o que lá. E agora? Como é que vai ficar? Nossas festas da família, nosso futebol, nosso sagrado happy hour. Isso implica em negação. E Moisés foi, durante 3 períodos da vida dele, 120 anos. Deuteronômio capítulo 34, verso 7, vai dizer que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Morreu com 120 anos. Aquele tempo, catarata pegava todo mundo. Você imagina? O vigor de Moisés era o mesmo. E aí, caminhando para o final, nós vamos vendo que Deus, então, não castigou Moisés. Deus não endureceu com Moisés. Quando nós lemos aqui, a minha Bíblia ainda está aberta em Deuteronômio capítulo 3. 26, Moisés está falando para o povo, tá? Contudo, por causa de vocês, o Senhor se irritou comigo e não quis atender a minha súplica. Qual súplica? De entrar na terra prometida. E Yahvé respondeu-me apenas, basta, não me fale mais nada a esse respeito.
Tem hora que é ruim tomar um não de Deus. Mas quantos nãos de Deus já lá na frente eu pude olhar e falar, amor, foi livramento. Tem hora que é ruim ganhar um não. Basta, não me fale mais sobre esse assunto. Mas Deus, que é soberano, tinha algo melhor para Moisés. O corpo de Moisés ninguém encontrou. Os restos mortais dele, Deus recolheu Moisés. E aí, como nós lemos lá no início, já foi lido aqui, Deus livrou Moisés de entrar na terra prometida. Se você for curioso e buscar essa semana, ler o livro de Josué, você vai entender por quê que Moisés não entrou na terra prometida. Guerras, guerras e mais guerras, externas e internas. Problemas, problemas e mais problemas, com nações inimigas, mas também no meio do povo de Deus. Deus amava tanto Moisés falou, é um desejo do seu coração pisar nessa terra, mas olha, em outras palavras, eu te amo tanto que eu não vou deixar você fazer isso. Às vezes nós estamos pedindo para Deus, me dá aquela moto de 1.500 cilindradas, me dá que eu quero correr, eu vou pegar essa avenida aí e vou. Deus fala, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, você vai continuar de bicicleta. Tem hora que o não de Deus na moto é um sim para a vida na bicicleta. Moisés foi um homem que Deus ensinou a esperar, a fazer a leitura dos tempos. Nessa noite, caminhando para o final, nós podemos fazer a seguinte reflexão. Você tem feito um balancete sobre sua vida? Faça um balancete. Talvez parece que não está acontecendo nada. E às vezes o fato de não acontecer nada é bom. Tem gente que reclama porque não está acontecendo nada. Foi contado aqui, então eu posso contar. Quando o pastor Josmar teve o entendimento de um acidente com o carro da filha. E ele, em oração, clama, e na viagem acontece um pequeno acidente com o carro da filha. Qualquer um mal agradecido ia falar, orou, mas ainda aconteceu o acidente? Talvez o acidente foi em pequena proporção, porque Deus avisou o homem de Deus e esse intercedeu. Às vezes nós ficamos descontentes quando não está acontecendo nada. Mas eu quero te dizer que às vezes não está acontecendo nada aqui, mas um pouquinho acima de nós. Me desculpe de novo, já vou pedir desculpa antes. É tiro, soco e bomba. Está acontecendo aqui nesse exato momento. Para que essa paz que excede todo entendimento humano esteja aqui. O Espírito Santo falando comigo e com você, colocando essa palavra em nosso coração, para que ela seja vida em nossa vida, no andar de cima aqui, está acontecendo a maior batalha. Anjos e demônios, todos. Não, vou colocar sono nele. Não, vai ficar bravo. Ah, lá vem o Hermes de novo com esse discurso, tal. E o anjo só trabalhando a meu e a seu favor, nesse exato momento. E nós aqui, às vezes, achando que não está acontecendo nada. Moisés, o homem que Deus ensinou a esperar. Eu quero te dizer
Moisés nasceu no tempo certo. Você nasceu no tempo certo. Moisés precisou passar por um tempo de preparo no deserto para ele aprender que a dependência era de Deus. Talvez algum de nós, tenhamos que de tempo em tempo ir para esse deserto. E a terceira, o próprio Deus livrou o povo, livrou Moisés daquele povo que murmurava. E para encerrar, o último texto, Mateus 17:1, vou te pedir só para projetar aqui para você não perder tempo. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Continua. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olhe para cá. Olha que interessante. Como Pedro, Tiago e João sabiam que era Moisés. Como Pedro, Tiago e João sabiam que era Elias. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós receberemos um corpo glorificado. Se eu fosse você, eu dava um aleluia. Sabia, queridos? É por isso que nós temos que cuidar dessa carcassinha aqui. Me ocorreu isso agora. Temos que cuidar do templo. Temos que zelar por ele. Porque é bem certo que nós também precisaremos dele. E encerrando, quem disse que Moisés não pisou na terra prometida? Ele pôde pisar, não como quem ia ter dor de cabeça com aquele povo, não como alguém que precisaria guerrear, caminhar mais alguns anos, conquistando ali na terra prometida. Não. Ele já pôde pisar na terra prometida com o corpo glorificado e na presença daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para quem gosta de teologia, nesse capítulo aqui nós vemos Jesus, Moisés e Elias. A lei, os profetas e a graça, todas juntas em harmonia, para o nosso próprio bem. Deus é perfeito. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa convicção do tempo de Deus na nossa vida. E sempre, quando nós passamos por esse texto, eu sempre faço uma pergunta. O Senhor sempre me leva a fazer. E hoje à tarde eu fiquei. Será que eu faço essa pergunta novamente? Em qual desses 3 tempos você está? Você está em um tempo de aprendizado? Você está em um tempo de desconstrução? Ou você está em um tempo de guiar o povo? Faça essa análise. Eu costumo dizer que desses 3 tempos, o pior é esse do meio. Como é ruim ser tratado e ser desconstruído. Como é ruim, como dói. Porque Deus, ele vem arrancando ali, ó, com a palavra de Deus, né, juntas e medulas, aparando as arestas. Então que nós possamos, nessa noite, sairmos daqui renovados, para mais um tempo
e a nossa oração, até, por que não, com algumas respostas do porquê algumas coisas ou não estão acontecendo, ou estão acontecendo da forma que está acontecendo. Vamos nos colocar em pé? O maior desejo de Moisés, enquanto vivo, entrar na terra prometida. Deus olhou e falou: basta, não me fale mais sobre isso. Talvez se Deus tivesse revelado antes, colocaria uma vírgula e falaria assim: tenho algo melhor para você. Tem algo melhor para você da parte de Deus. Tem algo melhor para mim da parte de Deus. Não chore, não fique avexado, como diz lá no Nordeste, com aquilo que tem faltado, ou com aquilo que você anseia e está demorando. Deus tem o tempo certo para tudo. E se Ele te deu um não bem redondo, eu não sei se você que está assistindo ou se você que está aqui recebeu um não muito grande essa semana, ou hoje. Eu sei que Deus sabe. Eu sei que Ele sabia dessa mensagem. Eu sei que Ele trouxe essa mensagem para você hoje. Ore e descanse em Deus, porque Ele tem um melhor para você. Ele tem um melhor para mim. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela continua sendo a mesma. Ela tem dentro dela o poder de germinação. Pai, coloca o nosso coração no centro absoluto da Tua vontade. Sabemos que somos humanos e por mais que tentemos, ó Deus, nós sempre vamos falhar em alguma situação. Sim, Pai, porque somos humanos e por isso estamos aqui. Tentamos acertar, mas nem sempre conseguimos, porque somos humanos. Então nessa noite, Deus, eu te peço, manda o acalento, manda o refrigério, ainda que seja um não, ainda que seja uma negativa, qualquer resposta, que o Senhor possa dar a paz e o entendimento necessário para cada um dos seus filhos aqui entender o que o Senhor está falando. Não existe ponto final na vida daquele que serve a Deus. Não existe ponto final na vida daquele que confia em Ti. Não existe. O que existe é um rumo da trajetória sendo mudada pelo Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus eu te peço, cura quem precisa de cura hoje. Restaura quem precisa de restauração hoje, Pai. Sara quem precisa ser sarado hoje. Pai, que toda angústia na alma, que toda angústia no corpo, Senhor, em nome de Jesus, cesse agora, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, que toda coisa que temos sentido, Pai, nos últimos dias estamos tendo algumas sensações que nós não conseguimos nem explicar, ó Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos que os dias são maus, mas que nós possamos, ó Pai, aprender a esperar no Senhor. Renova forças aqui nessa noite, que cada um aqui, Pai, saia com ferramentas, que cada um aqui saia, Pai, com armas, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. Sim, Deus, dá ferramentas para homens e mulheres aqui seguirem firme o curso que o Senhor tem preparado para cada um aqui agora, Pai. Libera, Pai, o anjo da cura nesse local. Libera o anjo da cura nesse ambiente, ó Pai. Libera, Pai, a cura na alma nesse exato momento. Libera o anjo da cura física nesse exato momento, Papai. Em nome de Jesus, que essas paredes e esse teto não sejam impedimento. Que através da internet, Senhor, as pessoas possam ser curadas agora, em nome de Jesus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Esse fôlego que nós chamamos de vida, desde o primeiro ao último, o Senhor tem todos eles contados na
tua mão, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o nosso assentar e o nosso levantar, ó Deus. O Senhor sabe de tudo que precisamos, o Senhor tem o controle de tudo que necessitamos. Nessa noite, ó Pai, nós jogamos fora todo o descontentamento que existia em nosso coração, Pai. Pai, que não haja nenhum espírito descontente, que não haja nenhum espírito de rebeldia no meio do teu povo, que possamos nos abrir para o novo, que possamos ser desconstruídos como Moisés foi, que possamos, ó Deus, jamais, Pai, perder da nossa memória que o Senhor, ó Pai, tira e coloca quem o Senhor quer. Pai, que as nossas profissões, tudo aquilo que aprendemos, Senhor, possa ser colocados a teu dispor, como foi cantado aqui hoje, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ó Deus. Como nós podemos, ó Pai, relembrar aqui hoje que tudo vem de ti e tudo volta para ti, papai. Nossa profissão, nosso afazer, nosso intelecto, tudo aquilo que aprendemos, às vezes até na cultura do homem, é válido, Senhor, porque o Senhor permitiu que possamos, ó Deus, potencializar, ó Deus, todos os nossos dons e talentos para o crescimento do teu reino, porque assim foi com Moisés lá no Egito, e ele pôde usar, ó Deus, isso no deserto enquanto conduzia o teu povo. Pai, em nome de Jesus, te peço hoje uma unção de renovação nessa noite, no corpo, na alma e no espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.